Marcos capítulo 11. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 de seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendei-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar por que fazeis isso, respondei: o Senhor precisa dele, logo o mandará de volta para aqui. Então foram e acharam o jumentinho preso, junto ao portão, do lado de fora, na rua, e o desprenderam. Alguns do que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Então os deixaram ir. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e Jesus o montou. E muitos estendiam as suas vestes no caminho, e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que vinham depois, clamavam: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de Davi nosso pai. Hosana, nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto, e foram para Jerusalém. Entrando no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito: a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Vós, porém, a tendes transformada em covil de salteadores. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. E vindo à tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém. E andando ele pelo caminho, pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, e lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. Nós vamos então meditar sobre o tema a manifestação pública do Messias. A manifestação pública do Messias. Certamente esta era a hora mais esperada do ministério do Senhor Jesus Cristo. Agora estava se cumprindo, historicamente, o desejo e o propósito eterno de Jesus Cristo. Se você ler atentamente a Escritura, você vai perceber que ele veio para morrer. Ele veio para dar a sua vida. E esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é exatamente a entrada para o cumprimento deste plano e deste projeto eterno e que foi tantas vezes referenciado na história. Jesus está vindo para a festa da Páscoa.
E é nessa semana que ele vai ser preso, que ele vai ser sentenciado, condenado e pregado na cruz. Esta era a maior festa judaica. Toda pessoa acima de 12 anos, num raio de 25 quilômetros, era obrigado a ir a Jerusalém. E de toda a Palestina, caravanas se deslocavam e a cidade ficava repleta. Warren Wiersbe disse que a Páscoa era o prazer dos judeus e era o desespero dos romanos. Era o prazer dos judeus porque era a grande festa. Era o desespero dos romanos porque eles tinham medo de uma insurreição. E é nesse momento, então, que está acontecendo um dos momentos mais decisivos na história da humanidade, um dos capítulos mais emocionantes do ministério de Jesus. E eu chamo a sua atenção para as lições do texto. Em primeiro lugar, a entrada triunfal do Messias em Jerusalém. E esta entrada, ela vai cumprir, em primeiro lugar, ou consumar um propósito eterno do Pai. Você nota que, na eternidade, antes de Deus lançar os fundamentos da terra, ele entrou num conselho eterno, consigo mesmo. O que nós chamamos de o pacto da redenção, onde as três pessoas da Trindade traçaram um plano eterno, uno, soberano, perfeito. E neste plano eterno, a segunda pessoa da Trindade, voluntariamente se dispôs a cumprir o propósito do Pai, a fazer-se carne, a encarnar-se, a esvaziar-se, a entrar na história, a entrar no mundo, como nosso fiador, como nosso representante, como nosso mediador, como nosso redentor. E agora estava chegando este momento do cumprimento efetivo deste plano eterno. Não tem nada de improvisação, não tem nada de surpresa, ele veio para esta hora. Em segundo lugar, a entrada triunfal do rei na cidade de Davi. Se você perceber, a entrada de Jesus é despretensiosa. Ele não entrou em Jerusalém cavalgando um cavalo fogoso, um corcel, ou não entrou como um guerreiro conquistador numa carruagem de ouro. Ele não entrou com armas, com a espada, acompanhada de um séquito, de um exército. Ele não veio como um conquistador político. Ele não veio como alguém que iria brandir a espada e impor o seu governo à força. Ele entra em Jerusalém montando um jumentinho, humildemente, despretensiosamente, revelando a Jerusalém e ao mundo que a sua missão não era uma missão de guerra, era uma missão de paz. Que ele não veio para impor o seu reino à força, mas conquistar os corações pelo seu amor. Certamente esta entrada triunfal foi totalmente diferente daquilo que os romanos conheciam. Quando um general romano fazia a sua entrada triunfal em Roma, depois de uma empreitada, quando ele conquistava alguma cidade, algum povo, via de regra, para um general ser aplaudido e entrar em Roma com todos os direitos de um conquistador, ele teria que ter matado no mínimo 5.000 homens. Segundo, ele teria que vir em carruagem, seguido de um séquito que o aplaudia, trazendo seus conquistados acorrentados. E então, sob o som de música, dos aplausos da multidão, do incenso dos sacerdotes que queimavam incenso em sua honra, em seu favor, ele entrava triunfantemente. E os seus conquistados, muitas vezes, eram jogados nas arenas para serem devorados pelos animais, ou muitos deles eram passados ao fio da espada diante da multidão delirante. Mas o Senhor Jesus Cristo entra em Jerusalém para cumprir a profecia de Zacarias 9:9, que diz assim: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Ele é rei, ele é justo, ele é salvador, ele é humilde. Mas notem vocês, que mesmo sendo humilde, ele é onisciente. Quando ele manda os 2 discípulos ir buscar um jumentinho, ele sabia que tinha um jumentinho, onde estava o jumentinho, em que circunstância estava o jumentinho, e o que eles deviam falar, que resposta eles haveriam de ouvir, e que retorno eles deveriam dar. Segundo lugar, você nota em Jesus a autoridade. Quando alguém perguntar, o que vocês estão fazendo? O Senhor precisa dele. Não tem conversa, não tem desculpa. O Senhor precisa dele, isso basta. Você nota aí a atitude honesta de Jesus. Ele vai devolver o jumentinho. E você percebe
o domínio de Jesus no reino animal. O jumentinho nunca tinha sido montado, portanto era um animal ainda indócil, não preparado para a montaria, mas Jesus haveria de montar nele e aquele jumentinho haveria de comportar-se de maneira correta. Até os instintos dos animais estão sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Você nota aí que este rei não é um rei que demonstra glória humana. Aliás, quando ele precisou falar, ele usou um barco emprestado. Se você perceber, quando Jesus entra em Jerusalém, ele vai precisar de um jumentinho emprestado. Agora, quando ele precisa ser sepultado, ele vai precisar de uma sepultura emprestada. Ele não ostenta riqueza, ele não ostenta poder. Ele vem manso e humilde. Mas notem vocês que agora existe a proclamação pública do Messias. E nós podemos notar que existem duas multidões. Jerusalém já estava repleta de gente. Se você ler o registro de João, João está dizendo que o povo que estava em Jerusalém sai ao seu encontro. A multidão que vem subindo com ele de Jericó, e era uma numerosa multidão, agora vai gritando atrás dele: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o rei, filho de Davi, Hosana nas maiores alturas. Você nota aqui a saudação de Jesus, e nessa saudação de Jesus algumas coisas estão claras. Primeiro, eles entendem claramente quem é Jesus. Primeiro, eles sabem que ele é o Salvador. Hosana, essa palavra Hosana é um clamor por salvação. É uma súplica por salvação. Aquela multidão que estava em Jerusalém compreendia claramente que estavam diante do Messias Salvador, do prometido, do Redentor, daquele que haveria de resgatar o seu povo de seus pecados. E eles entenderam isso, que eles estavam diante do Salvador. Mas notem vocês que eles apontam Jesus também como rei. Olhem aí, por favor, no capítulo 11, no versículo de número 10. Bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Havia uma promessa de que o reino de Davi não passaria. E obviamente não está se pensando em Davi ou num rei político, ou num rei humano. O reino de Davi foi um reino terreno e temporal. O reino do Messias haveria de ser um reino espiritual e eterno. Os reinos do mundo se levantaram e caíram. Os grandes impérios surgiram e desapareceram. As grandes potências mundiais dominaram o mundo por um período e logo depois fracassaram. Mas o reino de Deus, o reino de Cristo, é um reino eterno. Ele jamais passará. É a grande música do Aleluia de Handel. É reino eterno, jamais passará. Ele vai dominar todo o universo e nunca será destruído. Esta é a linguagem lá de Daniel capítulo 2. Daquela pedra não lavrada por mãos, que toca naquela imagem construída por Nabucodonosor, cuja cabeça era de ouro, cujo peito era de prata, cujos quadris eram de bronze, cujas pernas, os pés, eram de ferro e barro. E diz a Bíblia que quando a pedra toca na estátua, que era um símbolo dos grandes impérios, babilônico, medo-persa, grego e romano, quando esta pedra, que é um símbolo do reino de Deus, toca nessa estátua, ela vira pó. E a pedra, então, diz a Bíblia, que ocupa todo o mundo. É o reino de Deus que domina universalmente. É o reino de Deus que é eterno, que jamais pode passar. Logo depois que você vê a entrada triunfal, você vê o segundo ponto da mensagem, que é o juízo do Messias. Vamos olhar o segundo ponto, o juízo do Messias. E aqui você vai notar um texto dentro do outro, né? Você percebe que Jesus fala da figueira, depois purifica o templo e depois volta para a figueira. Por que esta interposição? Por que esta simbiose dos dois textos? Você vai notar que as duas figuras estão tratando do mesmo assunto, do mesmo tema. Na verdade, você vai perceber que tanto a figueira estéril quanto o templo contaminado estão apontando para o fracasso espiritual da nação de Israel, que não cumpriu o seu propósito, o seu projeto, e que desta maneira está desqualificado para representar o povo de Deus. Se você perceber, Israel aqui, sem frutos, revela aqui o Israel externo, é a figueira, visível, mas não apenas
está externamente sem fruto, como o símbolo da figueira, mas está internamente corrupto, como a linguagem do templo, que precisa ser limpado, faxinado, porque está cheio de pecado, de sujeira. E eu quero então aqui levantar alguns pontos para a nossa meditação e enlevo sobre o juízo do Messias. Em primeiro lugar, uma propaganda enganosa. Uma propaganda enganosa. Diz o texto, você com a Bíblia aberta aí no versículo 12 e 13, que vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca mais como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Por que esta figueira está fazendo uma propaganda enganosa? O que está acontecendo com esta figueira? Talvez você possa perguntar, se Jesus tinha poder para amaldiçoar a figueira e fazê-la secar, por que Jesus não usou então o seu poder para restaurar a figueira, para que ela fosse frutífera? Alguns exegetas têm grande dificuldade de lidar com esse texto, porque parece que não combina com o caráter de Jesus, ou com a personalidade de Jesus, com a doçura de Jesus. Jesus sempre usou o seu poder para restaurar, para curar, para levantar, para reerguer, para abençoar. Por que Jesus está usando o seu poder para amaldiçoar, para fazer secar, para fazer morrer? O que está por trás deste milagre de Jesus? Aliás, só 2 vezes Jesus usou milagres dessa maneira. A primeira delas foi na libertação do Gadareno, quando Jesus permite que os demônios saiam para uma manada de 2.000 porcos e eles perecem despenhadeira abaixo, mergulhando no mar e perecendo no mar. Por que Jesus usou esses 2 milagres no sentido destrutivo? Lá em Marcos 5, Jesus usou e permitiu os porcos os demônios irem para aqueles porcos e os porcos morrerem, para revelar ao mundo o poder demoníaco que está agindo na vida dos homens, destruindo-os, mostrando que os demônios não é um mito, não são elementos mitológicos, mas reais, destruidores, assassinos. E por que Jesus aqui permite, ou usa, melhor dizendo, o seu poder para fazer secar esta figueira? Para revelar, irmãos, de que é um risco imenso alguém fazer uma propaganda daquilo que não tem. E obviamente Jesus não focava a figueira, Jesus focava Israel. Jesus focava o templo. Jesus focava os líderes religiosos que anunciavam aquilo que não tinham, que pregavam aquilo que não viviam, que prometiam aquilo que não possuíam. E Jesus está dizendo que esta religiosidade de aparência não tem futuro, não tem esperança. Quando alguém faz uma propaganda, dizendo, olha, eu tenho frutos, e quando alguém vai examinar detidamente e não encontra frutos, ele diz que isso é uma maldição. O que estava acontecendo? A figueira tem um fato interessante. Primeiro ela produz folhas, depois ela produz fruto. Sempre que uma figueira tem folha, é porque ela tem fruto. Ela nunca produz folha primeiro, ela produz fruto primeiro. Primeiro vem o fruto, depois a folha. Mas nesse caso aqui, esta figueira primeiro aparenta folha. E necessariamente ela tinha que ter fruto, porque estava cheia de folha. E quando Jesus vai examinar, não encontra fruto, só encontra folha. E desta maneira ela estava fazendo uma propaganda enganosa. Eu chamo a sua atenção para algumas lições. Primeiro, a figueira sem fruto aparenta superar as demais figueiras. Quando Jesus passa pelo caminho e vê uma figueira com folha, e certamente as outras não tinham folha, porque o texto diz não era tempo de figos. Não era tempo de figos. Se não era tempo de figos, as outras não tinham folhas. Mas aquela tinha folha. O que significa isso? Há muitas pessoas que aparentam ser verdadeiros cristãos, mas só têm aparência. São loquazes na conversa. São profundos na especulação teológica, mas espiritualmente estão estéreis, estão mortos, não têm frutos. Segundo lugar, a figueira sem frutos parecia desafiar as estações do ano. A figueira produz folhas em março ou abril, e só em junho ela vai começar a produzir os seus primeiros figos. E lá para setembro ela vai produzir uma segunda safra, e em dezembro uma terceira safra. Mas era período de abril. Não era período de figos, mas esta figueira estava cheia de folhas, fazendo uma propaganda enganosa daquilo que ela não possuía. Desta maneira,
Ela estava apontando para aquelas pessoas que parecem muito adiantadas em comparação com as pessoas ao seu redor. Há pessoas que você chega e diz, puxa vida, que pessoa fantástica, que pessoa extraordinária, que pessoa espiritual, que pessoa notória. Parece que se destaca dentre os seus pares. Mas quando você vai olhar, vai examinar, aquilo é apenas uma propaganda falsa, que não tem realidade. Foi por isso que Jesus condenou essa figueira. Terceiro lugar, a figueira sem frutos atrai a atenção das pessoas. Você percebeu isso? Que há muitas pessoas que pela sua autopropaganda, pela sua espiritualidade autoproclamada, por tocar trombetas, por anunciar as suas próprias virtudes, por elogiar-se a si mesma. As pessoas às vezes se encantam e se aproximam, mas quando se aproximam percebem que elas não têm nada a não ser aparência. Aliás, vou abrir um parênteses, preste atenção nisso. Sempre que você vê um crente elogiando a si mesmo, bote os 2 pés para trás. Sempre que você vê uma pessoa, em todas as conversas dela, ela é o herói, ela é mais inteligente, ela é mais espiritual, ela é mais crente que os outros. Cuidado, você pode estar diante da pessoa mais carnal. A Bíblia diz, não sejam os teus lábios que te louvem. Não tem sentido você elogiar você mesmo, você bater palma para você mesmo. Você dizer como o fariseu, Senhor, graças te dou porque eu não sou como os demais homens, nem como este miserável publicano. O que estava acontecendo com essa figueira é que ela estava se autoelogiando. Ela estava fazendo uma propaganda extraordinária de algo que ela não possuía. Agora veja aí em segundo lugar, uma investigação meticulosa. O rei Jesus vai investigar a figueira, como vai investigar a nação de Israel, como vai investigar o templo. Olha o versículo 12, o versículo 11. Olha um fato interessantíssimo. Jesus entra em Jerusalém, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo. Jesus é um observador. Ele entrou no templo e observou tudo, não falou nada, mas viu tudo. Tudo. Jesus era estratégico, ele também não agiu nessa hora, porque o dia já estava declinando, já era tarde, tinha muita coisa para fazer, ele não ia poder fazer tudo que queria fazer naquele momento já tarde, então ele chega, olha e observa tudo e vai embora para Betânia. Eu quero dizer para você que Jesus, ele observa. Leia as cartas do Apocalipse e você vai ver que Jesus está observando as igrejas, identificando a falta de amor numa, identificando a heresia noutra, identificando a imoralidade noutra, identificando a falta de vida noutra, identificando a mornidão noutra. Jesus está identificando a fraqueza de uma, a porta aberta para outra. Ele analisa você e a mim. Ele sonda, seus olhos são como chamas de fogo. E ele nos ensina algumas lições aqui. Primeiro, Jesus tem o direito de procurar frutos em nossa vida. Ou você não pensa que tem? Ele tem o direito de procurar fruto na nossa vida. A Bíblia diz que não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Deus que nos escolheu e nos designou para darmos frutos. E nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Então o Senhor Jesus tem todo o direito de entrar na nossa vida, de puxar a folhagem da nossa vida, de puxar a ramagem da nossa vida e de buscar nas ramagens da nossa vida fruto, porque foi para isso que Ele nos chamou. Segundo lugar, Jesus não se contenta com folhas, Ele quer frutos. Ele não se contenta com aparência, com faz de conta. Irmãos, que lição tremenda esta parábola, ou melhor, este fato da figueira nos apresenta. Jesus não se impressiona com performance, Ele não se impressiona com aparência, Ele não se impressiona com grandiloquência, com beleza retórica, com propaganda. Ele quer ver vida, Ele olha fruto, Ele procura fruto. Terceiro lugar, Jesus não se deixa enganar. Seu olhar é profundo, seu discernimento é exato. Ele foi procurar, não folha, ele foi procurar fruto. Muitas vezes eu já pensei que folha fosse figo. Muitas vezes você já olhou ramagem como se fosse fruto. Mas Jesus nunca confundiu folha com fruto. Nós podemos enganar. Samuel, quando viu Eliabe, disse, está aí o ungido do Senhor. Deus diz, não está aí meu ungido não. Eu vejo o coração, não vejo a aparência. Deus vê o coração. Deus nunca confunde folha com fruto. Irmãos, nesse sentido,
É preciso perguntar o seguinte: aquele que professa fé em Jesus precisa saber se verdadeiramente tem fé em Jesus. Aquele que professa ter se arrependido precisa saber se realmente há fruto de arrependimento. Aquele que se assenta ao redor da ceia do Senhor para participar da mesa do Senhor precisa exatamente sondar o seu coração para ver se ele faz parte verdadeiramente da família de Deus. Charles Spurgeon diz que a profissão de fé sem a graça divina é a pompa funerária de uma alma morta. Então este é o ponto. E aqui vem então o último lugar, um aspecto interessante, irmãos, é que vem uma lição, uma condenação dolorosa do Senhor Jesus. Eu fico impressionado com a colocação de Jesus. São duas colocações. Primeiro, diz o texto que Jesus amaldiçoou a figueira e ela secou desde a raiz. Se a raiz seca, não tem fruto. João Batista já tinha alertado essa nação, vocês lembram disso? O machado já está posto na raiz da árvore. A nação não ouviu João Batista. E agora a raiz, a árvore seca desde a raiz. E esta árvore é um símbolo do Israel. Passou o seu tempo. Acabou a sua oportunidade. O Senhor veio para os seus e os seus não o receberam. A raiz secou. Acabou, morreu. Diz o texto ainda, nunca mais produza fruto. Nunca mais alguém coma fruto de ti. O que significa isso, irmãos? Este é o maior juízo de Deus. Sabe qual é o maior juízo de Deus? É dizer para o homem, fique como você está. Permaneça como você está. Você está sem fruto? Fique sem fruto. Você está sem graça? Fique sem graça. Continue o justo sendo justo. Continue injusto sendo injusto. Não tem condenação maior para o pecador do que esta. E será esta a sentença no dia do juízo. Continue o injusto sendo injusto. Fique como você está eternamente. Você não quis Deus? Fique sem Deus a eternidade toda. Você não quis se arrepender? Fique sem arrependimento a eternidade toda. Você não produziu fruto? Fica sem fruto o resto da vida. Spurgeon dizia que Jesus não amaldiçoou esta figueira. Ela já era uma maldição. Ela já era uma maldição. Ela não servia para o revigoramento de ninguém. A sentença então foi, fica como está, estéril, sem fruto. No dia que o Senhor disser, apartai-vos, Ele só vai dizer apartai-vos para aqueles que sempre viveram apartados dEle. Esta é a grande sentença. E aí o Senhor Jesus, no meio desse fato, note você, que aí passa a história da purificação do templo, Jesus vem para Jerusalém, purifica o templo. E agora no outro dia, diz o texto, versículo 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Jesus vai dar uma lição primorosa aqui, parece que não está conectado, mas está. Se o templo falhou, se a nação de Israel falhou, nesta relação do homem com Deus, de levar o povo a ter uma relação com Deus, Jesus está dizendo agora como é que você pode ter uma relação pessoal e direta com Deus. E olha aí o que vai dizer para nós. Há dois elementos aí. Primeiro elemento, para você ter uma relação correta com Deus, você precisa estar ligado a Deus na vertical e ligado ao seu irmão na horizontal. Você precisa ter fé em Deus, você precisa ter amor ao seu irmão. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos separar relação com Deus de relação com o próximo. Ninguém pode dizer eu amo a Deus e odeia seu irmão. Ninguém pode dizer eu tenho comunhão com Deus e não tem comunhão com seu irmão. Ninguém pode dizer que tem uma vida espiritual robusta se ele está com seus relacionamentos interpessoais trincados. Isso é tão sério, que Pedro chega a dizer que se um marido não viver a vida comum do lar, as suas orações são interrompidas. Se ele não tratar a esposa com dignidade, com carinho, com afeto, com amor, com respeito, a vida de oração dele está interrompida. Não há comunhão com Deus se existir comunhão com o próximo. E aí Jesus vai desdobrar o assunto. Primeiro diz, tende fé em Deus. E ele usa a seguinte figura. Se você tiver fé em Deus, você vai olhar para esse monte e diz, monte, sai daqui e vai para lá. E vai ser assim. É claro que Jesus não está falando aqui, irmãos, de transplantar montanhas físicas, geográficas. Ele está usando uma figura. Você nunca encontrou na história bíblica qualquer pessoa que tenha transferido um monte de um lugar para o outro. Porque você tirou de um lugar, vai botar onde? Na verdade, a cultura judaica entendia que um grande problema era uma montanha. Eles entendiam
um grande problema com a montanha. Você pode até notar isso lá em Zacarias 4:7, que essa figura é usada, de transportar montanha, como um grande problema. O que ele está dizendo é o seguinte: se você tiver fé em Deus, aquele problema que se interpõe no seu caminho pode ser removido. Aquela dificuldade intransponível pode ser resolvida. Aquela situação que você nunca pode resolver, Deus vai dar solução para ela. Agora vamos entender uma coisa que esses versículos hoje têm sido os versículos mais usados para um desvio doutrinário grave na igreja evangélica nos dias de hoje. A teologia da confissão positiva tem nesses 2 versículos o seu texto áureo para dizer o seguinte: olha o versículo 24 e 25. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa... Não, só o versículo 24. Tá? É o 23 e 24, eu pulei o 23. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. O que a teologia da confissão positiva está ensinando? Basicamente, começando isso lá com Kenneth Reagan, e hoje espalhado pelo Brasil afora. É que um crente que tem fé não pode orar assim: se Deus quiser, seja feita a tua vontade. Não, isso é oração para quem não tem fé, para quem está duvidando. Então um crente não pode orar assim: se Deus quiser, ele pode curar essa enfermidade. Deus, eu oro pelo fulano, mas seja feita a tua vontade. Não, se você falar isso, já não tem fé mais. Assim ensina a confissão positiva. Está errado. Está errado. A confissão positiva está dizendo o seguinte: se você tem fé, Deus se torna obrigado em te atender. Deus se torna refém da sua fé. Ele não pode deixar de te atender, porque Ele está obrigado em atender. Porque se você crê que vai ser assim, então tem que ser assim, necessária e imperativamente. Alguns crentes hoje que acham que e tem muita gente ensinando essa besteira por aí afora, alguns teleevangelistas ensinando isso, que você não deve orar assim: se for da tua vontade. Eu quero dizer para os irmãos que estes versículos 23 e 24, eles não estão em oposição às outras verdades bíblicas também, que nos ensinam acerca da oração. Por exemplo, a vontade de Deus. Por exemplo, você ter uma vida limpa. Está lá no Salmo 66:18, se você tiver guardar iniquidade no seu coração, o Senhor não ouve você. Segundo a vontade de Deus, é um princípio básico. Agora, o que Jesus quer explorar aqui é o aspecto da fé. Porque às vezes nós pedimos e não recebemos. Porque nós pedimos e não temos fé que vamos receber. Nós não confiamos que Deus é poderoso para dar. O que Jesus quer focar aqui é que você precisa crer que Deus é poderoso para remover dificuldades na sua vida, se você crer. Que Ele é poderoso para atender a sua súplica, não importa a grandeza do pedido que você vai fazer. Agora, outra coisa que Jesus estabelece aí é o perdão. Olha o versículo 25. Você não vai ter prosperidade na oração, você não vai ter vitória na oração, se você não tiver fé em Deus. Primeiro ponto. Segundo, você não vai ter vitória na oração se você tiver mágoa no coração. E quando estiveres orando, ele nem pergunta se estiveres orando, não, porque pressupõe que o crente ora. E quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Note você que Jesus não está dizendo que o fato de você ser cristão, você vai ser perfeito. Que o fato de você ser cristão, você vai ter um relacionamento 5 estrelas toda a vida, com todo mundo. Que o fato de você ser crente não significa que você não vai se aborrecer com alguém. Por isso ele diz assim: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. É possível, às vezes, nós termos tensões nos relacionamentos humanos. Mas se surgir, é preciso perdoar para orar. Porque se você não perdoar, pode parar de orar, porque também não vai resolver. Não tem vida de oração onde não tem espírito de perdão. Não tem comunhão com Deus quem não tem comunhão com o próximo. O verso 26 é claro: se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Deixa eu partir para o outro ponto, o terceiro ponto, que eu chamo a sua atenção: o zelo do Messias. Agora os versículos 15 a 19. Vamos olhar agora a purificação do templo. O propósito da casa de Deus, em primeiro lugar. Para que a casa de Deus foi estabelecida? A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, ou para todas as nações.
No verso 11, Jesus chega no templo e observa tudo. No dia seguinte, ele chega em Jerusalém e diz o verso aí, por favor, note aí comigo, versículo 13. Versículo 15. E foram para Jerusalém, entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. O que está acontecendo aqui? Eu chamo a sua atenção. O que está acontecendo aqui? Era a grande festa. Era a festa do sacrifício. Aí o que aconteceu? Existiam vários pátios no templo. O pátio dos gentios, o pátio das mulheres, o pátio dos homens, o pátio dos sacerdotes. E neste pátio dos gentios, o pátio externo, os comerciantes se instalaram, armaram as suas barracas, fizeram uma feira livre e começaram a vender ali os animais, as pombas, os animais para os sacrifícios. E o que acontecia? As pessoas vinham de longe, às vezes as pessoas pobres, traziam o seu próprio animal para sacrificar, ou traziam o seu próprio par de pombas ou de rolas para sacrificar. Mas a máfia comercial instalada no templo, mancomunada com os sacerdotes, dizia o seguinte: bom, esse animal você trouxe, mas não serve não. Enxergava algum defeito no animal. O animal não tinha defeito, mas eles botavam um defeito no animal. De tal maneira que aquele adorador tinha que comprar das mãos deles, que estavam ali vendendo seus produtos, para poderem sacrificar. E o que acontecia é o seguinte: eles estavam vendendo estes animais de sacrifício por um preço exorbitante. Mas tinha mais. O que eram os cambistas? O judeu, na festa da Páscoa, tinha que pagar o imposto do templo, era um imposto anual. Só que as pessoas vinham de diversas nações para Jerusalém, para adorar. Você se lembra lá na época do Pentecoste, que tinham pessoas de diversas nações, judeus de diversas nações. E eles vinham, e eles não podiam pagar o imposto do templo com moeda estrangeira. Eles tinham que primeiro trocar a moeda estrangeira pela moeda nacional para pagar o imposto do templo. E lá estavam os cambistas. O que os cambistas faziam? Os cambistas, na hora da troca de moeda, cobravam uma taxa escandalosa, exorbitante, explorando as pessoas. O que estava acontecendo? O templo estava se transformando numa feira livre de comércio, de lucro. A casa de Deus estava virando uma praça de negócios. Tinha perdido o propósito, tinha perdido o objetivo. E Jesus disse que a casa de oração tinha se transformado num covil de salteadores. O que é o covil? O covil é o lugar onde um ladrão, onde um assaltante se esconde das pessoas. Ele rouba e busca um lugar para se esconder. Esse é o covil. O que estava acontecendo? As pessoas estavam roubando dentro da casa de Deus, com comércio desonesto, e estavam se escondendo atrás dos rituais sagrados. Desta maneira, desvirtuando o propósito do templo. Foi por isso que Deus, lá atrás, vocês se lembram disso? Em 586, Deus permitiu a destruição do templo de Salomão. Porque lá em Jeremias 7, dizia o seguinte: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este, para apenas continuarem nos seus pecados. Deus está bom, Nabucodonosor vai entrar e vai destruir esse templo. Esse templo perdeu o propósito de existir. Agora, na época de Jesus, na época de Jesus, haverá de profetizar daqui a pouco, lá no capítulo 24 de Mateus e aqui em Marcos, que não ficará pedra sobre pedra. Por que não ficará pedra sobre pedra? Por que esse templo vai ser destruído? Porque também ele perdeu o propósito de existir, que é se tornar casa de oração para todos os povos, que o centro é Deus, o propósito é adorar a Deus. Eles estavam fazendo do templo uma praça de barganha. E com isso, irmãos, é o segundo ponto que eu chamaria de a secularização da casa de Deus. A secularização da casa de Deus. Na verdade, o centro do templo estava sendo mamon, estava sendo dinheiro, estava sendo lucro. E o mais grave é que esse comércio escandaloso do templo era acordado com os sacerdotes. Os sacerdotes que cuidavam do templo, que oficiavam no templo, que fiscalizavam o templo, estavam mancomunados com esses cambistas e com esses comerciantes, de tal maneira que eles exploravam o povo em nome de Deus, e parte desse lucro ia para os sacerdotes. Por que é que os sacerdotes aqui, quando viram Jesus virar as mesas, expulsar os vendilhões,
impedir os cambistas de negociarem ali. Eles ficaram irritados ao ponto de o texto afirmar que eles procuravam um modo de lhe tirar a vida. Porque, na verdade, a atitude de Jesus contrariava os interesses deles, os interesses de lucro. Desde há muito que a religião judaica tinha perdido o seu propósito de existir. A sua finalidade de adorar a Deus, de ser uma bênção para as nações. O pátio dos gentios, em vez de ser um caminho aberto para as nações que se chegarem até Deus, eles estavam ocupando o pátio dos gentios, para afastar ainda mais as pessoas de Deus. Agora, se você perceber, Jesus está acabando aqui com algumas coisas. Primeiro, ele está acabando com o comércio no templo. Segundo, ele está acabando com a exploração no templo. Terceiro, ele está acabando com a passarela no templo. Porque você note aí, no versículo 16, só Marcos registra isso, não permitia que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. O que estava acontecendo, o templo aqui era o pátio dos gentios, pátio das mulheres, pátio dos homens, pátio dos sacerdotes. E às vezes eles transportavam esses animais neste afã de ganhar dinheiro e estavam transformando esses lugares sagrados em corredores de feira livre para o comércio. Jesus proíbe esse negócio. Agora, o que Jesus vai fazer? Em terceiro lugar, ele vai purificar a casa de Deus. E você vai notar aí 3 verbos muito fortes que Jesus vai usar. 3 verbos. Jesus usou o verbo expulsar, derribar e não permitir. E não permitir. Os versos 15 e 16. Você vai perceber o seguinte, que Jesus tem o cuidado de limpar a casa de Deus. E eu só vou levantar um pouquinho da história para entrar para a aplicação. Você nota que Josias limpou a casa de Deus. Lembra lá da reforma de Josias? Ele limpou a casa de Deus. Estava cheio de ídolos. Neemias limpou a casa de Deus, jogando os móveis de Tobias para fora. Jesus limpou a casa de Deus 2 vezes. Limpou no começo do seu ministério, lá em João 2. E limpou no final do seu ministério. Notem isso, Jesus limpou a casa de Deus no começo e no final do seu ministério. Jesus tinha zelo pela casa de Deus. E hoje, irmãos, preste atenção no que tem acontecido hoje. Se a casa de Deus também não tem se transformado num covil de salteadores, de comércio, de busca de lucro, onde o verdadeiro culto a Deus tem sido desviado, tem sido desfocado para se explorar o povo em nome de Deus, em nome da fé. Onde campanhas e mais campanhas são feitas, correntes e mais correntes são feitas, e em cada uma dessas campanhas e correntes as pessoas precisam comprar alguma coisa, para retroalimentar este comércio do sagrado, na própria casa de Deus. A palavra de Deus diz em Salmo 93:5 que a tua casa convém a santidade, e nós precisamos ter este zelo do Senhor Jesus em relação à sua casa. A casa de Deus é casa de oração. Nós não podemos jamais tirar o foco deste ponto principal. Mas terminando esta lição de Jesus, você encontra a partir do verso 27, que agora estes sacerdotes, que no versículo 18, juntamente com os escribas, procuravam um modo de tirar a vida de Jesus, eles não têm coragem de tirar a vida de Jesus de frente. Por que eles não têm coragem? O versículo 18 explica. Pois o temiam porque toda a multidão se maravilhava da sua doutrina. Não adianta bater de frente com esse Jesus, porque se nós batermos de frente com ele, o povo vai ficar contra nós. Eles eram convenientes. Eles não tinham coragem de perder as regalias que o povo oferecia para eles. De se enriquecerem usando o templo, usando o culto, usando o sacrifício. Então eles armam um plano melhor na cabeça deles. Eles querem pegar Jesus no contrapé. Eles querem ter alguma causa para acusar Jesus, para apresentar Jesus às autoridades romanas. E olha aí a astúcia deles. Então vem aí um plano maligno. Versículo 27 e 28. Então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Esses agora são a nata, aqueles que compõem o sinédrio, e lhe perguntaram, com que autoridade fazes estas coisas, ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Que coisas? De limpar o templo. Estão preocupados com o templo. De Jesus ter desarticulado o comércio deles. De Jesus ter minado a fonte de lucro deles. Com que autoridade? Ou quem te deu a autoridade? Eles querem que Jesus seja encarado como um impostor. Como alguém que está agindo arbitrariamente, ilicitamente, ilegalmente,
blasfemamente, intervindo numa área que competia aos sacerdotes. Desta maneira, o plano deles foi um plano maligno, porque em vez de obedecerem o mestre, eles estão prontos a matar o mestre. Eles não querem aceitar a verdade. Aí vem uma pergunta maliciosa: com que autoridade ou em nome de quem? E Jesus então dá uma contra-pergunta corajosa. Jesus é maravilhoso. Via de regra, quando alguém fazia uma pergunta de algibeira para ele, ele não respondia. Ele respondia com outra pergunta. Lembram lá dos fariseus perguntando sobre divórcio? É lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não tendes lido? Fez outra pergunta. Com que autoridade ou em nome de quem? Eu lhes farei uma outra pergunta. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondem-me. Notem que Jesus não está fazendo uma pergunta qualquer, não. A pergunta de Jesus está profundamente conectada com o assunto. Por quê? Porque João Batista foi o homem que apontou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista foi quem? Foi o precursor de Jesus, dizendo: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista foi o homem que batizou Jesus na sua identificação com o povo, como Messias, como Salvador, como aquele que haveria de dar a sua vida pelos pecadores. E Jesus pergunta: o batismo de João é do céu? Em outros termos, é de Deus ou é dos homens? A pergunta foi complicada para eles, e eles então saíram à parte e começaram a discutir. Bom, se nós falarmos que o batismo de João é do céu, Jesus vai perguntar: mas por que vocês não obedeceram? Por que vocês não seguiram? Por que vocês não o acataram? Por que vocês rejeitaram João Batista? Mas se nós falarmos que o batismo de João é dos homens, a multidão vai ficar contra nós, o povo vai ficar contra nós, porque o povo considera João profeta. E então eles, sabendo a verdade, mas hipocritamente, para manter o status quo da conveniência, eles chegam para Jesus e dizem: nós não sabemos. Nós não sabemos. Eles sabiam. Claro que eles sabiam. Mas chega um momento em que a conveniência é maior do que a verdade, para o coração do hipócrita. Quantas pessoas abafam a voz da consciência, amordaçam a voz de Deus, amordaçam a verdade por causa da conveniência. E vem logo depois, em último lugar, uma firmeza gloriosa. Jesus disse: então eu também não vou dizer para vocês com que autoridade eu estou fazendo essas coisas. Em outras palavras, Jesus está dizendo o seguinte: eu não vou dar munição para vocês não. Eu não tenho que responder pergunta de algibeira. Eu não tenho que dar espaço para os críticos. Eu não tenho que fazer o jogo dos adversários. Que coisa fantástica Jesus está nos ensinando. Quantas vezes nós perdemos o tempo com aqueles que querem distrair o nosso tempo? Lembram de Davi quando Eliabe tentou perturbá-lo, chamando de presunçoso, de maldoso, humilhando diante dos soldados de Saul? Diz a Bíblia que Davi fez. Que fiz eu agora? Só fiz uma pergunta e saiu. E saiu. Não ficou dando brecha para Eliabe continuar a intriga. Jesus não fazia o jogo dos adversários. E então, irmãos, fechando, esse texto nos ensinou algumas lições soleníssimas. Soleníssimas. A primeira delas, o cuidado que nós temos que ter para apresentarmos fruto antes de apresentarmos propaganda. É um pecado terrível aos olhos de Deus você aparentar ser quem você não é, de você prometer o que você não tem, de você passar a imagem que você é super espiritual e as pessoas famintas se aproximam de você para descobrirem que só tem aparência, só tem folha, só tem casca, não tem fruto. A segunda lição soleníssima desse texto, irmãos, é de que nós temos que ter zelo pela casa de Deus. Nós não podemos tirar o propósito da casa de Deus, que é oração, é buscar a Deus. É que os homens se aproximem de Deus, e não o lugar do lucro, da vantagem, onde nós vamos abafar e amordaçar a voz da consciência por causa de conveniências pessoais. Que Deus nos ajude a ter temor. Que Jesus seja para nós, nesta noite, modelo, nestas duas áreas vitais da vida cristã. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, que você tenha uma semana muito preciosa em nome de Jesus. Irmãos queridos, que a graça de Jesus Cristo, o nosso grande Deus e Salvador, que o amor eterno e insondável do Pai, e que a comunhão e o consolo do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre toda a igreja de Deus, agora e sempre. Amém.